Prepare o seu coração para receber algo extraordinário de Deus. Os próximos minutos podem fazer grande efeito em sua vida. O Espírito Santo deseja falar ao seu coração de forma individual para que você entenda o propósito de Deus. Acompanhe essa mensagem através do esboço disponível em nosso aplicativo. Caso você ainda não tenha o nosso aplicativo, é só acessar Google Play ou App Store e procurar pelo seguinte nome: App da Igreja. E então é só baixar. Lá basta direcionar para a Assembleia de Deus Catedral da Paz para você ter acesso a todas as mensagens e programações da nossa igreja. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus irá fazer ao seu coração. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes com Jesus nessa noite? Você tem motivo para glorificar ao Senhor? Você está aqui, Deus te deu vitória sobre este dia. Aleluia. Pegue sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Vamos estar lendo o versículo de número 14. Tiago, capítulo de número 4, o versículo é o de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Aleluia. Dando continuidade a essa série muito abençoada de estudos, nós vamos ministrar um texto hoje que tem por título Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Nós nunca paramos para pensar, na verdade, como que Deus enxerga a nossa vida do ponto de vista dele. Nós sempre enxergamos a nossa vida do nosso ponto de vista. Nós olhamos no espelho e nós temos os nossos próprios conceitos. Nós olhamos para as pessoas e temos o nosso próprio conceito em relação às pessoas, mesmo sem ter intimidade com elas, mesmo sem ter uma convivência com elas, mesmo sem saber quem elas são. Simplesmente temos esses conceitos pela forma que ela se veste, pela forma que ela usa o seu cabelo, ou os adornos que ela usa no seu corpo, e nós criamos alguns conceitos. Nós temos algumas perspectivas da vida dessa pessoa pelo que nós enxergamos no seu exterior e não conhecemos o seu interior. Não é diferente em relação à obra de Deus, ou o que Deus quer de nós, ou o que Deus tem para nós, ou o que Deus deixou para nós administrarmos. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Nós não enxergamos as coisas verdadeiramente como elas são, mas sim como nós queremos. Na verdade, nós enxergamos as coisas como nós gostaríamos que aquilo nos trouxesse algum tipo de benefício. Nós só enxergamos aquilo dentro de uma perspectiva que nos traga benefício. Pode até ser uma coisa boa, mas se não me traz benefício, para mim não é interessante. Principalmente concernente à obra de Deus. O modo de você enxergar a sua vida molda a sua vida. Como você se enxerga? Como você olha para dentro de si? Como você tem olhado para si? Se você for traçar as suas características, muito dificilmente você vai listar os seus defeitos. Você vai listar apenas
na maioria das vezes, a lista maior, as suas qualidades. Porque nós olhamos para a nossa vida, o modo de você enxergar a sua vida molda a sua vida. O modo de você definir a vida determina o seu destino. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar os seus relacionamentos. Quando você olha para si próprio, você determina como será a sua vida, em quem você vai investir, com que tipo de pessoas você vai se relacionar, que tipos de amizades são interessantes para você, como que você vai administrar financeiramente a sua vida, de acordo com a perspectiva que você tem de si próprio. Usar seus talentos e valorizar seus relacionamentos, uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes: como você enxerga a sua vida? Faça essa pergunta para você mesmo. Como que você enxerga a sua vida? Eu enxergo minha vida tranquila. Sou trabalhador, sou pai de família, sou responsável, tenho minhas responsabilidades. Mas o que Deus quer são essas perspectivas, é essa a visão que Deus está procurando verdadeiramente? Você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já te falaram alguma vez que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada, uma dança, um circo? Não sei. Se você perguntar para alguém: como você enxerga a sua vida? Minha vida é uma montanha russa, cheia de altos e baixos, cheios de alegrias e emoções, bem como tristezas e frustrações. Você vai encontrar diferentes respostas se você pegar um lote de 10 pessoas e perguntar: como você enxerga a sua vida? Alguém que tem um chamado de Deus, e Deus tem propósito na vida dele, por ele não enxergar esse propósito, ele não vê perspectiva na sua própria vida, e certamente ele vai dizer: a minha vida não tem sentido, a minha vida, eu fui um acidente, eu não deveria nem ter nascido. Mas Deus tem uma perspectiva diferente desta vida, que não se enxerga como alguém. E as pessoas estão precisando, nós estamos precisando enxergar qual é o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Algumas vezes você está em cima, outras vezes você está embaixo, algumas vezes você fica apenas voando. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas com engrenagens que nunca usamos. Talvez você tenha uma bicicleta lá de 10, de 15, de 18, 21 marchas, mas você usa todas essas marchas? Você já parou para usar todas elas? Na maioria das vezes nós usamos aquelas mais leves, principalmente quando você está numa subida. Quando você está numa descida, geralmente você não usa nenhuma, porque você quer pegar um embalo. E acaba que uma bicicleta de 10, 15, 18, 21 marchas, ela não é tão interessante, porque você não usa todos os recursos que ela tem. E se tratando da perspectiva de vida e o que Deus tem de visão para nós, nós usamos todos os recursos verdadeiramente que Deus tem para nós? Será que nós estamos usando tudo que Deus tem de bom para nós? Ou nós usamos só o essencial? Estou doente, preciso da cura, busco Deus. Estou desempregado, estou com uma conta para pagar, busco Deus. Estou com problema no matrimônio, na família, busco Deus. Estou com problema ministerial, busco Deus. Mas nós estamos usando verdadeiramente todas as ferramentas, todos os recursos que Deus tem para nós? Assim como uma bicicleta. Ou a vida, algumas pessoas julgam que a vida é como um jogo de cartas. Você tem que jogar com aquilo que foi colocado na sua mão. É o que tem para hoje, é o que você tem. Você não vai conseguir mais nada além disso. É isso que Deus tem para nós? É essa perspectiva que Deus tem para nós? É essa a visão que Deus tem para nós? Alguns naipes de algumas cartas que talvez você já pega aquelas cartas e fala: eu perdi essa partida, eu perdi esse jogo.
O interessante é que Deus tem recursos infinitos para a nossa vida, e nós muitas das vezes entregamos os pontos com algumas dúzias de recursos. E Deus tem recursos infinitos para mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar o teu celeiro, mudar o teu casamento, mudar a tua família, mudar a tua vida profissional, mudar a tua história. Deus tem recursos infinitos. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à sua mente? Se eu te perguntasse hoje, escolhesse alguém aleatório aqui, como você imagina a sua vida? Qual é a figura que viria à sua mente? Tal imagem é a sua metáfora de vida, é a visão da vida que você tem, consciente ou inconscientemente. Quando nós falamos de metáfora, é eu virar para alguém e falar assim: você parece um touro, mas não porque ele é chifrudo ou porque ele usa patas, mas porque ele é forte, ele é corajoso. Vem as lutas, vem as dificuldades e ele está firme, ele está constante. Então talvez você pode usar algumas metáforas para descrever a sua vida. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida através do externo: roupas, joias, tatuagem, carros, vida social, na internet. Mas o seu interior não é aquilo. A verdadeira realidade de vida não é aquilo. Não é aquilo, a vida dele não é aquilo ali. Porque quem é que tem coragem de postar uma foto nas redes sociais assim que acorda de manhã? Quem tem coragem? Eu não tenho. Destruição total. Mas não, você vai procurar melhorar a condição que você acordou, para aí sim bater aquela selfie e postar nas redes sociais. Porque você quer mostrar uma perspectiva de sua vida diferente para as pessoas. Mas como está o seu interior? Como está o seu íntimo? Como está a sua mente? É aquilo mesmo que você está mostrando nas redes sociais? Você está transparecendo aquilo que realmente Deus é na sua vida, através de uma fotografia, através de um carro, através de uma roupa nova, através de um penteado, de uma maquiagem ou de um adorno que você está usando? Sua forma de ver a vida influencia o seu comportamento mais do que você percebe. Ela determina suas esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Sua perspectiva de vida determina como vai ser seu dia. Se você acorda motivado, nada naquele dia vai te abalar. Pode vir a luta que for, você está firme porque você sabe que você acordou, abriu os olhos naquele dia com saúde, com paz e com alegria, porque foi Deus que te deu a oportunidade de viver mais um dia. Então você vai levantar animado, motivado, e nada vai te abalar. Vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir frustração, mas você está motivado. É você, é uma experiência, é uma intimidade sua com Deus. Esse é você, esse é o você que Deus quer. Essa é a perspectiva que Deus espera da igreja, do povo de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão sendo bombardeadas, abaladas e até mesmo com seus alicerces desestruturados pelo que a mídia, a vida administra nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. Mas existe um Deus que vibra quando você acorda de manhã e você fala assim: Senhor, obrigado pela noite que o Senhor me deu, obrigado pela oportunidade de viver este dia. Eu vou ser diferente, eu vou ser melhor do que ontem. Hoje eu vou glorificar o teu nome, no carro, no trabalho, na rua, na igreja. A quem pertencer no meu caminho hoje, eu vou mostrar a sua dádiva, a sua alegria, o seu amor. É esse o cristão que Deus quer. É essa perspectiva de vida. Sua forma de ver a vida influencia o seu comportamento. Como você enxerga a sua vida? Oh céus, como o
nosso pastor às vezes fala: ó vida, lá vai eu para aquele emprego, não aguento mais aquelas pessoas que eu convivo, não aguento mais aquele telefone, aquele computador, não aguento mais aquele chefe enjoado. E você já começa o dia com uma perspectiva ruim, com uma esperança ruim. Não, abençoe o seu trabalho, porque é dele que você está comendo, é dele que você está sustentando a sua casa, é dele que você está dando comida para os seus filhos. Abençoe o seu salário, porque é dele que você está sobrevivendo. Tem muita gente que está ali vibrando para que você peça conta para assumir sua vaga, porque ele tem uma perspectiva que lá é bom, e ele está almejando o seu lugar. Que perspectiva! Sua forma de ver a vida influencia o seu comportamento mais do que você percebe. O seu comportamento muda a sua esperança, muda os seus valores, o seu relacionamento, as suas metas, as suas prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é se divertir. Para mim a vida é uma festa, então você vai ser uma pessoa que sempre vai curtir, sempre vai estar alegre. Não, para mim a vida é tristeza, você vai viver triste. Eu não espero nada desta vida, eu só vejo morte, destruição, pessoas internadas, pessoas passando por dificuldade, vida financeira difícil. Então a sua vida vai ser tristeza. Se você vê a vida como uma corrida, certamente você vai viver em alta velocidade, você vai querer sempre chegar em primeiro, você sempre vai querer mais e mais e mais. Se você vê a vida como uma maratona, você sempre vai valorizar a sua resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será a sua maior prioridade, é o mais importante para você. Mas tudo depende de como você vê a sua vida, como você enxerga a vida. Qual a visão de vida que você tem? Você pode estar baseando sua vida em uma metáfora falha para cumprir os propósitos que Deus tem para você. Você terá que contestar o seu pensamento convencional e substituí-lo pelas metáforas bíblicas. Porque quando nós baseamos a nossa vida dentro da lei do Senhor, você tem uma perspectiva diferente. Qual é a perspectiva de ministério que você tem? Qual é a perspectiva de igreja que você tem? Minha perspectiva de igreja é que eu quero ir para uma igreja que todo mundo me ame, que todo mundo me cumprimente, que todo mundo sorria para mim. Você está indo pela perspectiva errada. A perspectiva de igreja que você tem que ter é um lugar onde tem palavra, tem louvor, tem adoração, e você consegue se conectar com Deus, independente da pessoa que está à sua esquerda e à sua direita, porque o cumprimentar e o falar contigo não muda o seu caráter diante de Deus, mas o que vai mudar o seu caráter diante de Deus é você vir para a casa de Deus e não se importar com quem está do seu lado, mas sim o seu culto ao Senhor e o que Deus tem para receber de você. É isso que vai mudar a sua perspectiva. A Bíblia diz em Romanos 12:2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem para a vida, mas nós vamos falar só sobre 2 hoje. A primeira metáfora que nós vamos falar: a vida é um teste. A vida é um teste. Nós não estamos aqui porque nós somos dono da nossa vida. Quem é dono da nossa vida é Deus. Foi Deus que deu essa vida para mim. Logo, eu não sou dono dela. A minha vida pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Então a vida é um teste. Deus está nos testando. Para quê, pastor? Vamos falar. Deus está me testando para quê?
Deus não vai povoar o céu de qualquer forma, com qualquer pessoa. Então Ele está te testando, Ele está me testando, Ele está testando cada um de nós. Essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, fé, obediência, amor, honestidade, lealdade, companheirismo. Tem coisa melhor do que uma pessoa companheira, honesta, leal, fiel, principalmente se tratando de ministério, se tratando de igreja. Palavra como provações, tentações, refinar e testar ocorre mais de 200 vezes na Bíblia. Faz parte do processo. Deus provou Abraão ao pedir o seu próprio filho, o filho da promessa, que ele esperou anos, mas Deus pediu. A nossa vida é um teste. Deus provou Jacó, Adão, Eva, foram provados no teste do jardim do Éden. Davi o foi em testes dados por Deus em diversas ocasiões. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, tais como José, Ruth, Esther, Daniel. Olha os exemplos desses personagens. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. E toda vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, problemas, sucessos, conflitos, enfermidades, decepções e até mesmo em relação ao clima. Deus está sempre te testando. Todo dia a sua vida é um teste. Vou permitir que o Renato viva mais um dia. Vou testar ele mais um dia. Vamos ver como ele vai amanhecer. Vamos ver como ele vai agradecer pelo pão. Vamos ver como ele vai agradecer pelo almoço. Vamos ver como ele vai agradecer pelo trabalho. Vamos ver se ele vai ser gentil com alguém no trânsito dando passagem. Vamos ver se ele vai ser uma pessoa cortês. Vamos ver se ele vai ser uma pessoa que ora pelo seu inimigo. Vamos ver se ele é uma pessoa que lembrou de alguém que não está vindo à casa de Deus e pegou ali o seu celular e mandou uma mensagem: irmão, estou sentindo a sua falta, você é importante para Deus. Ou será que nós estamos olhando a vida só com as nossas perspectivas? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso produzir, minha empresa precisa crescer, eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de casa. Não, hoje não vai dar para ir no culto porque eu vou trabalhar até mais tarde. Qual é o contraste que você está olhando para a sua vida, ou que você está conduzindo a sua vida? Porque todos os dias a nossa vida é um teste. Eu não gostei da irmã fulana, eu não gostei do irmão ciclano, aquela roupa, aquela mensagem que mandaram naquele grupo, aquilo que falaram eu não concordo, esse evento, essa situação. Como você tem enxergado? E Deus está testando, Deus está testando, Deus está testando. Ele te observa. A mais simples ação, como quando você abre a porta para alguém, pega o lixo que foi largado no chão, ou quando você joga o lixo pela janela do carro na rua. Mas tem quem limpe. Sim, não é a questão de quem limpe, é a sua atitude, é o seu caráter, é o teste que você está passando. É quem você é, que cristão você é, o exemplo que você está dando, porque você anda na rua, creio eu, com um adesivo da Catedral da Paz, mas joga um copinho de iogurte pela janela, ou uma latinha de refrigerante. Quem nós somos? Que perspectiva? Você será testado por grandes mudanças,
promessas retardadas, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentido. Você vai ser testado. Mudanças. Tem pessoas que gostam de mudanças, outros não. Chega final de ano, o pastor fala assim: Pastor Renato, você não vai mais liderar os adolescentes. A partir deste ano, você vai liderar um outro departamento. Pastor, mas eu estou acostumado com os adolescentes, eu quero continuar lá. Não. Mudanças. As mudanças servem para moldar o nosso caráter também e nos fazer crescer. As mudanças. Promessas retardadas. Eu acredito que todos nós que estamos aqui temos promessas de Deus. Todos nós temos promessas de Deus. Promessas que já tem anos e ainda não foram cumpridas. Mas qual é a sua visão sobre isso? Como você se comporta? Eu não acredito mais nessa promessa. Eu acho que não foi Deus que falou. Ou Deus me esqueceu. Ou Deus não se lembra mais de mim. Deus está te testando. Problemas impossíveis. Será que Deus não está me enxergando? Será que Deus não vê essa situação? Será que essa história nunca vai mudar? Será que eu vou conviver o resto da minha vida com esse problema? Orações não respondidas. Críticas imerecidas, irmão. Seja bem-vindo. Porque as críticas fazem parte do processo de crescimento. Mas eu não merecia, eu me doei tanto, eu me esforcei tanto, eu dei o meu melhor. O pastor não viu, o pastor não me cumprimentou, o pastor não me parabenizou, o pastor não citou o meu nome no púlpito. E quem disse que isso é uma crítica? Você tem que se preocupar que a sua vida é um teste, e Deus está anotando tudo que você faz, e tudo tem uma recompensa, e tudo tem uma coroa, e tudo tem uma joia, e tudo tem um galardão diante de Deus. Tudo tem um galardão diante de Deus. E até mesmo as tragédias sem sentido. Nós estamos vivendo agora, desde março do ano passado, um momento de muita tristeza, de muitas percas, pessoas do nosso convívio, pessoas, entes queridos, mas tudo é um teste. Como você vai se comportar? Como você vai agir? Em determinadas situações da vida, percebemos que Deus testa a nossa fé por meio de problemas, testa a nossa esperança pelo modo como lido com as minhas posses e meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante é verificar qual a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. Esse é um teste que talvez você já experimentou, e se não experimentou ainda, está bem próximo de você experimentar. Quando Deus resolve se afastar por um tempo para ver o seu comportamento. Eu vou me afastar do pastor Renato para ver como ele vai se comportar. A Bíblia diz: Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ezequias, 2 Crônicas 32, 31. Deus quer saber o que tem no seu coração. Será que o seu coração é abastecido só quando Deus está presente? E se Deus resolver tirar um tempinho da sua vida? Acabou o combustível, acabou a sua esperança, acabou a sua perspectiva, a sua convicção de cristão, acabou a sua identidade como cristão? Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial de sua vida, Deus o deixou só para testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade ainda maior. Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida. Nada do que a presença de Deus. A presença de Deus significa tudo na sua vida.
Mas ainda que ela se afaste por um tempo, a vida não tem sentido. Você tem que continuar firme, você tem que continuar constante, porque você sabe que Deus está olhando para você, e Ele não vai deixar você tropeçar, Ele não vai deixar você no meio do caminho, Ele não vai deixar você parado, Ele não vai deixar o inimigo te tragar, porque no momento certo, em momento oportuno, Ele vai chegar com socorro e vai dizer: filho, tu foste fiel ainda que eu me ausentasse, agora é hora de você marchar, é hora de você levantar a tua cabeça, é hora de nós desbravarmos esta nação. É assim que Deus age em nossa vida. Aleluia. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Você não entende às vezes quando fura um pneu do carro. Você está atrasado, o pneu do carro fura e você começa a murmurar: eu vou perder aquela oportunidade, eu vou chegar atrasado, eu não vou conseguir. Mas você não sabe por que aquele pneu do carro furou. Você não sabe por que aqueceu o pneu, o motor do seu carro. Você não sabe que Deus está tratando contigo. E aí você consegue arrumar o pneu do carro, consegue resolver ali o problema do aquecimento, e você vai em direção àquele objetivo seu, e no meio do caminho você contempla um acidente que poderia ter sido você, e você poderia ter perdido a vida. Mas você só enxerga a vida pela sua perspectiva, pelo seu caráter, pelo seu eu, e não enxerga pela perspectiva de Deus. Queridos, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus e somos guiados por Ele, monitorados por Ele. Deus está apertando no recentralizar das nossas vidas, para que a gente enxergue que a nossa vida não é nada sem o Senhor. Não é nada sem o Senhor. E nós andamos uma carreira desenfreada, buscando os nossos próprios interesses, os nossos próprios objetivos. O tempo vai passando, você não desfruta do melhor de Deus, você nem desfruta do mundo e nem do melhor de Deus, porque você corre uma vida inteira para construir um império, um patrimônio, sendo que não era essa a visão de Deus para a sua vida. Nada contra você ser próspero, eu quero ser próspero, nós lutamos para ser próspero, mas dentro de uma perspectiva de Deus, não existe prosperidade melhor. Uma prosperidade sem a perspectiva de Deus não é prosperidade. Não é prosperidade. Uma prosperidade sem a perspectiva, sem a visão e sem o caráter de Deus na nossa vida, não é prosperidade. Coloque Deus à frente dos seus negócios. Coloque Deus à frente do seu emprego, do seu trabalho. Coloque Deus à frente de todas as decisões que você vai tomar, porque certamente você vai ter uma prosperidade debaixo da perspectiva e unção e louvor da glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13: mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças de suportar. Viva a perspectiva de Deus, porque se a luta está grande, Deus vai dar um basta nela muito breve. Toda vez que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz plano para recompensá-lo na eternidade. Toda vez que você passa num teste. Vamos avaliar o dia do pastor Renato de hoje. Ele amanheceu o dia, ele orou, ele agradeceu a Deus pelo café da manhã, ele entrou no carro dele glorificando a Deus, ele tomou uma fechada e abençoou aquele abençoado. Ele agradeceu a Deus pelo trabalho, pela empresa, ele glorificou a Deus pela matrícula não feita, ele adorou ao Senhor pela mensalidade não recebida. Aleluia. Ele agradeceu a Deus porque não tinha a carne do almoço. Ele glorificou ao Senhor porque a sua filha foi ao médico quinta-feira e o médico disse: não tem mais nada no olho dela, pode glorificar esse Deus seu, não tem mais nada.
Muito das nossas bênçãos, irmãos, está relacionada como nós olhamos a vida. E eu vivo cada dia como se fosse o último, porque Deus me deu essa oportunidade de viver o dia de hoje. Então é hoje que eu tenho que fazer a diferença. É hoje que eu tenho que adorar, é hoje que eu tenho que glorificar, é hoje que eu tenho que exaltar, é hoje que eu tenho que dizer: eis-me aqui, Senhor. O pastor me mandou uma mensagem ontem falando: pastor Renato, você está sabendo que é amanhã, né? Eu falei: não, pastor, não é amanhã não, é a semana que vem. Não, é amanhã. E aí, dá conta? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque tudo na nossa vida é um teste de Deus. Deus te chama: eu sou pequeno, não dou conta. Ou então tem um comportamento assim: não, eu sou autossuficiente, eu não toco, eu não canto, eu não prego. Em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Eu tenho os dias certos para cantar, eu tenho o culto certo para eu pregar, eu tenho o público correto para eu ministrar. Não. E Deus está lá anotando. Ah, é, Renato? Beleza. Está anotado. Toda vez que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você está sendo testado, irmão? Fica firme. Passe no teste. Tire um 10 com Deus, porque Deus vai recompensá-lo. A vida na terra é uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamento e recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Queridos, nós não temos nada. A nossa inteligência veio de Deus. A nossa habilidade veio de Deus. Tudo. As oportunidades veio de Deus, os nossos relacionamentos veio de Deus, os recursos veio de Deus, a nossa saúde veio de Deus, a nossa casa veio de Deus, o nosso carro veio de Deus, a habilidade de eu estar aqui agora ministrando veio de Deus. Nós não somos dono de nada, tudo veio de Deus, somos mordomo de tudo quanto Deus nos dá. E tem pessoas que acham: não, eu sou top, eu sou o melhor pregador da igreja, eu sou o melhor cantor da igreja, eu sou o melhor tocador da igreja, eu sou o melhor obreiro da igreja. E Deus está anotando, porque a nossa vida é um teste diante de Deus. Eu sou o melhor professor de escola dominical, eu sou o melhor líder, eu sou o melhor missionário. E Deus está anotando. Deus está anotando. Salmos 24. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nele vivem são dele. Nós não temos nada. Se você tem a habilidade de ser um bom líder, Deus te deu essa habilidade. Se você tem a habilidade de ser um bom tocador, Deus te deu essa habilidade. Se Deus te deu a habilidade de ser um bom líder, aproveite essa habilidade. Se você é um bom obreiro, aproveite essa habilidade que Deus te deu, porque o mesmo Deus que te deu, dependendo da maneira que você enxerga a vida, é o mesmo Deus que pode tirar. É o mesmo Deus que pode tirar. Então, queridos, o que Deus está querendo dizer para nós hoje? Santo, desce um pouquinho, comece a enxergar a vida como eu enxergo. Eu quero colocar a minha visão dentro de você, eu quero colocar a minha perspectiva dentro de você. Eu quero que você enxergue as pessoas como eu enxergo, eu quero que você enxergue a igreja como eu enxergo, eu quero que você enxergue a obra como eu enxergo.
aí nós vamos ter uma perspectiva diferente. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante o nosso breve período na terra. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que nós chegássemos à terra. E Deus irá emprestá-la a outra pessoa. Olha só, você idolatra tanto a sua casa, idolatra tanto o seu carro, o seu trabalho, o seu tênis de marca, a sua roupa. Eu tenho algo para te falar que talvez você não vai gostar muito, mas daqui a pouco você vai morrer, e tudo que você idolatrou, alguém vai tomar posse. Tudo que você idolatrou, alguém vai tomar posse. E você perdeu uma vida inteira correndo atrás de posses, propriedades, recursos. E a perspectiva que Deus queria de você era outra, totalmente diferente. A verdadeira riqueza que Deus queria que você corresse atrás, você não teve tempo. Você não aproveitou as oportunidades. E agora você vai chegar diante de Deus e tem lá todas as anotações de quem foi você aqui na terra. E talvez você vai ouvir algo que não é muito interessante. Ter posses é muito bom, mas procurar agradar aquele que tem a maior das posses é melhor. Aleluia. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou administradores da sua propriedade. É interessante que, em termos profissionais, a primeira profissão que Deus criou foi a profissão de administrador. Porque quando Deus criou Adão e Eva, já foi dando a eles a incumbência de administrar. Ou seja, queridos, tudo na vida depende de administração. Quer ser bem sucedido na sua casa? Administre a sua casa. Quer ser bem sucedido na vida financeira? Administre as suas finanças. Quer ser bem sucedido no seu trabalho? Administre o seu trabalho. Quer ser bem sucedido na obra de Deus? Administre a obra de Deus como prioridade. Sabe por que nós não temos tempo para a obra de Deus? Sabe por que toda vez que o pastor, ou um obreiro, ou um líder te chama para fazer alguma coisa, você nunca tem tempo? Porque você não coloca como prioridade a sua administração cristã. Você não tem sido um mordomo do seu tempo com Deus. E tudo é um teste, e Deus está anotando. Eu não gosto de vir no culto da família, porque é o dia que eu tenho para descansar. Você está sendo um mau administrador. Você está sendo um mau administrador. Eu não gosto desse evento tal. Você está sendo um mau administrador. Deus nos avalia através daquilo que nós administramos. E Ele está olhando o nosso comportamento. Não dá, não posso, não tem como, não tem jeito, tenho um compromisso, vou chegar atrasado. Nunca dá, nunca tem jeito. O primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função o homem jamais foi exonerado, e é parte do nosso propósito atualmente. Deus não excluiu a administração do reino, a administração do que Ele deixou para nós. A igreja precisa de bons administradores, e nós temos uma visão de vida totalmente errônea quando falamos de administração de igreja, administração de obra de Deus. Sabe como?
administrar a igreja é com o pastor e os seus vices e os obreiros. Não, querido. Você também pode administrar a igreja. Você também pode administrar a obra de Deus. Você pode ver um copo no chão, você pode administrar aquele copo até a lixeira. Você pode ver uma torneira aberta no banheiro, você pode fechar. Você pode ver um visitante chegando, procurando um lugar, e você levantar a mão: ó, tem lugar aqui do meu lado, porque você está zelando, você está administrando, você está ali sendo um voluntário, involuntariamente, da obra de Deus. Aleluia. João 3:27. Vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo o que você tem vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se estivesse realizado alguma coisa por si próprio? Nós não fazemos nada para nós mesmos. Nada é nosso. Nada é nosso. Você quer um exemplo disso? O pastor Tiago empresta a casa de praia dele para o pastor Dalmi. Pastor Tiago, ó, está aqui a chave, minha casa lá em Maceió. O senhor pode ir para lá e ficar o tempo que o senhor quiser lá. Pastor Dalmi pega o carro do pastor Jonatas e vai. Pastor Dalmi, ele não está com o carro dele e nem com a casa dele. E aí o pastor Dalmi começa a dirigir esse carro e fala: o carro não é meu mesmo, vou passar em todos os buracos, vou furar todos ele já faz, vou furar todos os sinaleiros, o carro não é meu mesmo. E aí o pastor Dalmi chega lá na casa do pastor Tiago, na casa de praia. E aí a primeira coisa que o pastor Dalmi faz é ficar pulando na cama que tem naquela casa, até quebrar. Queima o chuveiro, quebra o cano e vem embora. Entrega a chave para o pastor Jonatas do carro, entrega a chave para o pastor Tiago da casa. E a pergunta que o pastor Jonatas e que o pastor Tiago faz é: e aí, pastor Dalmi, como foi a viagem? Top, uma benção, uma maravilha. O pastor Jonatas vai andar no carro, o carro está parecendo uma escola de samba, cheio de barulho. O pastor Tiago resolve ir lá na casa de praia, está tudo quebrado. O pastor Dalmi foi um mau administrador daquilo que não era dele. Na obra de Deus não é diferente. Deus te entregou um ministério, Deus te entregou uma liderança. Como que você tem administrado essa liderança? Como que você tem desempenhado o papel que Deus entregou na sua mão? Deus te entregou dons, talentos, maravilhas, ministérios, e como que você tem administrado? Como que eu tenho administrado? De qualquer maneira, relaxadamente? Qual é a sua perspectiva daquilo que Deus tem te entregado? Você tem se doado, zelado? Não, eu tenho certeza que o pastor Dalmi ia obedecer todos os sinais, ia zelar pelo carro, chegar lá do jeito que ele encontrou a casa, ele ia entregar, e se tivesse alguma coisa com problema, ele ainda iria consertar, como cortesia, pela gentileza do pastor Tiago ter emprestado aquela casa. A obra de Deus funciona desta forma. Se Deus manda você andar 1 milha, ande 2, porque é para Deus. Se o pastor pede para você consertar uma lâmpada, conserte 2, porque é para Deus. Irmãos, não tem tempo ruim para fazer a obra de Deus. Não tem tempo ruim, não tem que ter preguiça, não tem que ter corpo mole. Afinal de contas, a nossa vida é um teste. Nós não pertencemos a nós mesmos e somos administrados pelo Espírito Santo de Deus. E se nós estamos vivos e somos cristãos, é porque Deus ainda tem projeto, tem plano, tem sonhos para a nossa vida. Como que eu tenho administrado a obra de Deus? Como? Nossos valores culturais dizem: se você não é dono,
precisa ter cuidado. É os valores que o mundo emprega, é os valores que o mundo ensina, mas o meu caráter, como eu enxergo a minha vida, eu vou contrário aos valores do mundo. Isso aqui é muito comum em empresa. Há um ditado que diz que quem engorda a empresa é o olho do dono, porque o profissional lá, o funcionário, ele não tem a mesma visão de economia, de atender como você atende, de falar como você fala, porque ele só quer saber do salário dele no final do mês. É a perspectiva que o mundo emprega. A igreja não é minha, o pastor que se vire para tratar bem, recepcionar bem as pessoas, mas não. Você está recepcionando uma vida, não é só para esta igreja, você está recepcionando uma vida para morar no céu também, porque a maneira que você recepcionar aquela vida vai sentir um amor que vem de Deus, ela vai se sentir amada, e ela vai ter desejo de morar no céu. Aleluia. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado, visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. 1 Coríntios 4:2, os que recebem confiança, algo de valor, devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se refere à vida como uma incumbência de confiança, e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus, na parábola dos talentos. Não tem parábola melhor. O homem confiou as suas posses na mão de servos, e quando ele voltou, foi bem administrado, multiplicou, e houve elogio, houve recompensas. Com Deus não é diferente. Ao fim da vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Implicações eternas. Pastor, hoje eu vou lá na porta da igreja lavar o seu carro. Sentir de Deus lavar o seu carro. Não é que anda sujo não, irmãos, é só um exemplo. Tem implicações eternas. Se você trata tudo com incumbência de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá, muito bem, bom trabalho. Depois você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitas coisas. Então você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não conseguem perceber que o dinheiro é tanto um teste quanto uma incumbência de confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitas pessoas o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma em que usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. E não tem teste pior do que a vida financeira. Não tem. Quem já passou pelo teste, só tem o dízimo e a conta de luz. Se não pagar a conta de luz, vai cortar. Quantos de nós não já passamos por teste semelhante? E aí é aonde nós devemos confiar em Deus, porque nada é nosso, ainda que corte a luz. Compete mais agradar a Deus. Lucas 16: se vocês forem dignos da confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Quem? Essa é uma verdade muito importante. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. Muito da minha vida financeira está alicerçada com a minha vida espiritual. Se eu tenho uma vida espiritual com um nível alto diante de Deus, a minha vida financeira não me sucumbe e não me torna indigno ou fraudulento diante de Deus.
A forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E eu encerro dizendo o seguinte, igreja: a vida é um teste e uma incumbência de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Quanto mais Deus entrega algo em suas mãos, mais Ele quer que você seja responsável. Quanto mais Deus confia algo a você, mais Ele espera sua dedicação, fidelidade e comprometimento. Amém? Amém? Vamos ser fiel a Deus. Vamos olhar a vida na perspectiva de Deus. Pastor, obrigado pela confiança. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.